Saudações de paz a todos os meus amigos, irmãos e demais que por aqui podem estar passando para ver este vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus lhe prospere em tudo, segundo a sua graça maravilhosa. Quero nesta oportunidade fazer menção do texto que está no Evangelho que Mateus escreveu, Evangelho de Jesus, capítulo 8. No capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, tem a história de um milagre que aconteceu quando Jesus desceu do monte onde estava ensinando. No capítulo 5, Jesus sobe no monte e começa a ensinar. E passa todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Jesus prega um sermão maravilhoso para a multidão e seus discípulos ali. No início do capítulo 8, a Bíblia diz que, e descendo ele do monte. Então, quando ele desce do monte, uma multidão o segue, você pode estar conferindo, Mateus capítulo 8. Uma multidão o segue. Quando a multidão o segue, a Bíblia diz que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus disse: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo, ficou são da sua impureza. Louvado seja o Senhor para sempre. Depois Jesus disse para ele não se apresentar a ninguém, sem antes se apresentar diante do sacerdote e apresentar a oferta determinada pela lei de Moisés e tal. Só que quando Marcos escreve, no capítulo 1, a partir do verso 40, Marcos diz que o homem chegou e prostrou-se diante de Jesus. Quando Lucas escreve, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 12, Lucas diz que o homem veio e se ajoelhou, demonstrando que humilhação pessoal. Ele mesmo está se humilhando. Jesus não exigiu humilhação dele, Jesus não exigiu que ele se ajoelhasse, Jesus não exigiu que ele se prostrasse. Não, Jesus não exigiu nada disso, Jesus não cobrou isso dele. Foi ele espontaneamente, chegou reconhecendo, claro, a sua situação, que era caótica, que era deplorável, que era horrível, situação que ele era um leproso, estava nesta condição, e um leproso era afastado da comunidade, era afastado do convívio social, era afastado do convívio familiar, era afastado de todo o convívio, e ele agora iria viver fora dos muros da cidade, em um lugar chamado leprosário, para onde eram enviados todos aqueles que tinham contraído aquela mesma enfermidade. O sacerdote era a única pessoa que diagnosticava um homem leproso depois do exame, sendo confirmado, ele então era diagnosticado leproso e enviado para este lugar. Segundo nós lemos em Levítico. Então, meus queridos irmãos e amigos, partindo dessa ideia de que ele se humilhou, segundo o texto, nós entendemos que este homem se humilha diante do Senhor Jesus Cristo, humilha-se a si mesmo. Logo nós entendemos, irmãos, a importância de humilhar-se a si mesmo, de nós estar humilhando-se a si mesmo. Não está humilhando o outro, não está humilhando uns aos outros, mas está humilhando-se a si mesmo. Louvado seja Deus. Tiago fala no capítulo 4, no verso de número 10, humilhai-vos, né? Humilhai-vos, né? Perante o Senhor, e ele vos exaltará. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala também sobre, Paulo fala sobre a humilhação de Jesus. Ele diz que ele assumiu, né, a forma humana e não usou por usurpação o ser igual a Deus. Mas ele o que? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja,
característica da humilhação, ou característica de alguém que humilha-se a si mesmo? Obediência ao ministério, obediência às leis, obediência à palavra de Deus, obediência ao propósito de Deus na vida. Glória a Jesus por isso. Então, humilhar-se a si mesmo é muito importante. A Bíblia não fala, não ensina para nós que alguém que foi humilhado por outro alguém será exaltado ou será honrado por Deus, não. Mas a Bíblia fala que a quem se humilha a si mesmo, este Deus o exaltará. Deus a seu tempo o exaltará, o levantará, o honrará. Louvado seja Deus para sempre. Porque nem todas as pessoas que são humilhadas por outras pessoas, elas são realmente humildes, né? Então, o importante, o essencial aqui, o ensino aqui é para nós humilhar a nós mesmos, louvado seja Deus. Então, ele adorou a Deus, adorou o Senhor Jesus ali, e ele traz algo muito interessante. O que é que ele diz? Senhor, se tu quiser, tu pode. Olha que coisa interessante. Se tu quiser, tu pode tornar-me limpo. Se tu quiser, tu pode tornar-me limpo. O que é que ele está dizendo? Aqui ele apresenta o quê? Ele apresenta uma certeza e uma dúvida. Glória a Jesus. Olha só, se tu quiser, tu pode. Qual era a certeza dele? Era que Jesus tinha o poder para purificá-lo. Ele disse, se tu quiser, tu pode. Ou seja, eu tenho certeza, Senhor, eu creio que tu pode. Louvado seja Deus. Mas ele apresenta também a sua dúvida. Aí ele disse assim, se tu quiseres. Né? Qual é a dúvida dele? A dúvida dele era quanto à vontade do Senhor. A sua certeza era do poder do Senhor, a sua dúvida era quanto à sua vontade. Ele disse, Senhor, o poder para me purificar eu sei que o Senhor tem. Agora, o que eu não sei é se o Senhor quer. Eu não sei se o Senhor está querendo me purificar. É por isso, irmãos, que no versículo seguinte, versículo 3, quando Jesus estende a mão e toca nele, Jesus diz o quê? Quero. Por quê? Porque ele disse, se tu quiser, aí Jesus, quero ser. Jesus corresponde positivamente à expectativa daquele homem, sanando a sua dúvida, expulsando a sua dúvida. E Jesus disse, quero. Aí Jesus dá a palavra de ordem para que aquele homem ficasse purificado, e a Bíblia diz que imediatamente ele foi purificado. Louvado seja Deus para sempre. Nós temos certeza, e precisamos ter esta certeza, de que Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. E também nós entendemos pela Bíblia que não é todas estas que Deus curará. Então, nós não sabemos a vontade de Deus quanto a esta questão, a alguma coisa, mas isso não nega o seu poder, isso não lhe tira o poder que ele tem, ou que seu poder é insuficiente, não. A questão é que envolve também a sua vontade. Nesta narrativa, Jesus disse que queria, e quando Jesus quer, nada impede, nada consegue barrar o seu agir. E Jesus faz o milagre na vida daquele homem, aquele homem é purificado, louvado seja Deus para todo sempre. Que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, conserve em nós a fé, conserve em nós a consciência do seu poder. Jesus conserve em nós a fé, a crença da sua autoridade. Apesar de não termos, em todos os casos, a consciência, a certeza plena quanto à sua vontade, mas que mesmo assim nós venhamos estar prostrados perante o Senhor, buscando o Senhor, adorando o Senhor, para que o Senhor continue cumprindo e realizando a sua perfeita e poderosa e agradável vontade na vida dos que o buscam.